O terceiro ponto de atenção é muito importante e muitas vezes não é abordado. É o desconhecimento das regras atuariais. As regras atuariais elas determinam as condições pelas quais as reservas financeiras futuramente vão ser convertidas em benefício mensal de aposentadoria. Então você vai ter lá uma determinada idade, uma reserva, e essas regras vão determinar um fator sobre essa reserva para que se tenha um valor de benefício mensal. Por que isso é muito importante? Porque as pessoas com o passar do tempo vão contratando novos planos e os planos vão mudando as suas regras. E elas podem, eventualmente, ao resgatarem ou fazerem portabilidade, abrirem mão de planos mais antigos, onde elas tinham regras que eram mais vantajosas. A primeira coisa que eu faço, portanto, quando alguém me traz a informação sobre investimento em um plano de aposentadoria, não só é olhar se do ponto de vista fiscal ela está fazendo corretamente, em termos de PGBL, tabela decrescente, progressiva, se isso está sendo bem planejado, mas como é que está sendo planejada a questão da saída, do resgate, e se valerá a pena para esse plano que ela tem, eventualmente, a conversão em benefício mensal de aposentadoria. Pode ser que valha muito a pena. E aí eu vou repetir aqui dois exemplos, duas situações que eu presenciei, para vocês verem o que acaba acontecendo na prática pelo desconhecimento que as pessoas têm dos seus planos e das suas regras atuariais. O primeiro caso é o caso de uma pessoa que me ligou dizendo que estava querendo resgatar o seu plano de aposentadoria. A primeira coisa que eu faço é dizer, calma, não resgata. Quanto tempo tu tem o teu plano? Eu quero saber que plano tu tem. Quando ele me trouxe o plano dele, eu perguntei há quanto tempo ele tinha esse plano. Ele disse, mais de 10 anos. Se ele tinha mais de 10 anos, eu esperava que ele tinha uma tábua atuarial antiga, ou seja, aplicar um fator que determinaria um valor de benefício mais alto. Mas a tábua atuarial dele era a tábua atualmente vigente. E aí eu estranhei, disse, mas tu não me disse que tinha mais de 10 anos? E ele me respondeu, mas o banco me chamou ano passado, dizendo que tinha uma oferta de um fundo de investimento melhor, e assim por diante. Então, claramente, o que a gente entende, eles tiraram ele de um plano onde ele tinha regras vantajosas e colocaram ele num plano com regras atuariais atuais. Ele fez isso sem ter essa informação. Tá? Outra situação, um cliente me procurou, tinha uma reserva financeira de um valor maior, e ele disse que o banco estava oferecendo para ele transformar a regra tributária, não tirar ele do plano, mas transformar a regra tributária para a tabela decrescente e esperar 10 anos e retirar o bolo todo. Ora, se ele pensa em retirar o bolo todo, o impacto fiscal vai ser menor realmente se ele estiver na tabela decrescente. Mas enfim, uma pessoa com mais de 60 anos fazer isso, esperar 10 anos, será que vale a pena? E aí que vem a questão, eu vou lá e faço o exame do plano dele, e vejo que a regra atuarial dele era uma regra antiga, uma conversão de benefício elevada, e eu mostrei para ele que em 5 anos, mesmo na renda vitalícia, num outro ponto eu vou falar sobre as modalidades de renda, enfim, mas ele em 5 anos ele já retirava o valor investido. Então no caso dele, o que eu faria, eu sempre procuro dizer o que eu faria, por que eu faria. No caso dele eu faria a imediata conversão em benefício mensal, e não faria essa transformação para a tabela decrescente. Então, esse é um grande problema que muitas vezes quem está dando orientação com um vício de interesse. E a pessoa com desconhecimento acaba fazendo muitas vezes o que não é mais vantajoso para ela. Tá? Mas enfim, falando sobre a questão atuarial, eu coloco aqui que temos 4 pontos que a gente tem que analisar quando a gente está pensando em fazer a conversão de reserva financeira em benefício de aposentadoria. A tábua atuarial do plano, qual é a tábua? Né? Atualmente é BREMS, lá a tábua praticamente vigente, mas os planos, por exemplo, que eu contratei eram AT2000 ou AT2000 mais 3%. Esse mais 3% é o juro adicionado na conversão da reserva, isso é uma questão importante, porque se você tem a tábua mais um juro considerado nessa conversão, o valor do benefício se eleva também. Então, parênteses, né? Essa questão de importância atuarial só existe se você vai converter reserva em benefício de aposentadoria. Para quem vai fazer resgate parcial ou total, a tábua atuarial não interessa para absolutamente nada. Mas muitas vezes é isso que a gente procura avaliar, vai ser interessante fazer essa conversão em benefício mensal. Um terceiro ponto é qual é o índice de correção anual do benefício. Então, uma vez que é convertido em benefício mensal, geralmente hoje vai ser uma correção por IPCA. E qual é o percentual do excedente financeiro a ser repassado? Vamos explicar essa questão do excedente financeiro.
Quando você fizer a escolha pela conversão em benefício de aposentadoria, é uma opção definitiva, você entregou o dinheiro na mão da instituição. Vai ser determinado um fundo de investimento, onde esse recurso vai ser aplicado, e com o passar do tempo, digamos que no primeiro ano o IPCA deu 5%, e o fundo de investimento rendeu 10%. O excedente financeiro, o percentual de excedente financeiro, vai dizer quanto dessa diferença entre os 5 e o 10 vai vir também para o cálculo, para a correção do benefício. Então, quanto maior o índice de correção, melhor. Se tiver IPCA mais o índice de correção 100% do excedente financeiro, vai ser melhor do que quem tem apenas 50% do excedente financeiro. Óbvio que nisso aí vai também a questão da remuneração da instituição. Mas o que é melhor buscar sempre é uma tabatorial com um juro adicionado na conversão, um índice de correção, mais um percentual de excedente financeiro. Tá? Então, como é que agora você encontra isso em relação ao seu plano? Se alguém me procura, o que eu quero? Eu quero enxergar certificado, eu quero enxergar extrato, eu quero enxergar alguma coisa onde eu tenho o processo SUSEP do plano. Se eu não tiver o processo SUSEP do plano, eventualmente um plano mais antigo, tem que buscar junto à instituição. Eu preciso descobrir qual é a tábua atuarial. Mas aqui no exemplo eu vou mostrar no site da SUSEP qual é o caminho que tem que ser buscado para se chegar a informações sobre o seu plano, caso você eventualmente não tenha o regulamento dele para buscar essa informação. Então vai lá no Serviço ao Cidadão, cálculo PGBL e VGBL, e vai listar aqui o número processo SUSEP. Bota lá VGBL, marca que não é robô, vai aparecer o plano, no caso aqui esse exemplo desse processo SUSEP é um plano Porto Seguro. Ele vai me apresentar então as modalidades que eu tenho de tabatorial e benefício. A modalidade de tabatorial e as modalidades de benefício. Aqui no caso, para essa simulação, eu escolhi renda vitalícia com prazo mínimo garantido e no caso é a tabatorial até 2.000. Depois eu fiz aqui uma simulação colocando essa vitalícia para um prazo de 20 anos e para uma reserva de R$500 mil. Para essa simulação, então, eu botei que eu tinha uma data de aposentadoria estimada aí no 14 de 11 de 2035 para fechar os 60 anos. E ele vai me dizer, então, 00318122. Então, aquele 500 mil multiplicado por esse fator, chega nesse benefício mensal garantido por 20 anos, 1.590,61. Aqui importa dizer, né, como está parametrizado a tábua atuarial da plataforma Qual é o Teu Plano, está lá, ó, 60 anos 0.00318122. Se você tem outro plano, outra tábua atuarial, outro fator para ser aplicado, você vai lá no site, mexe manualmente para fazer simulação na idade desejada, que o sistema vai fazer esse ajuste para efeitos de cálculo. Eu não tenho como levar em conta todas as possibilidades, eu levo para análises esse fator atuarial, em termos de consideração. Agora, o que importa, né, e esse é o exemplo aqui dessa figura, né, que eu quero mostrar para vocês, são essas diferenças justamente de tábuas atuariais. Tá? Aqui, nesse lado mais ao canto aqui a figura, ele mostra para as diversas idades os diferentes fatores. Botei aqui uma reserva nesse exemplo de 816 mil, vejam que ela vai subindo ano a ano. Lógico, faz sentido, né? A pessoa vai ficando mais velha e o valor do benefício se eleva. Mas reparem aqui, olha só, 2.882,16 é o benefício aos 60 anos para quem pega vitalícia. 2.595,88 vitalícia com prazo mínimo garantido. Bom, lá num outro ponto eu vou explicar por que é melhor sempre pegar vitalícia com prazo mínimo garantido. Mas, enfim, aqui vocês podem ver também como tem diferenças. Olha só, essa tábua BRMS, M aqui masculino, né, mais 3%, dá 4.013. Aqui só o BRMS 2.710, 2.311,81. Essa tábua atuarial BRMS por 20 anos, 2.492. Feminina aqui 2.215, até 2.000 mais 3%, 4.195. Até 2.000 mais 3% por 20 anos, 3.794,30. Então, veja, você tem diversos valores de benefício mensal, dependendo da regra atuarial que se for pegar, e por isso importa muito, dentro de um planejamento, levar em conta a tábua atuarial que você tem, as possibilidades que você tem em termos de avaliação. Para concluir aqui, então, um ponto que é importante é justamente essa da avaliação sobre a portabilidade,
muito cuidado sobre a portabilidade para, eventualmente, por causa do risco de se perder regras antigas que lhe são vantajosas. E o ponto de que, atualmente, a tábua atuarial vigente, se você for contratar um plano, essa BRMS, ela ajusta os fatores que vão ser aplicados sobre a reserva ao longo do tempo. Então, a pessoa contratou hoje, mas ela vai se aposentar daqui a 30, 40 anos. Esse fator atuarial, esse fator vai sendo modificado conforme as mudanças que a gente for tendo em termos de expectativa de vida. Isso, do ponto de vista atuarial, garante mais segurança aos planos. Então, o que importa em especial aqui para a gente avaliar são 2 pontos. Primeiro, quem tinha tábuas antigas, melhor é não trocar se você quer ter um valor de benefício que seja mais elevado, uma condição mais vantajosa. E outra é que, se você vai contratar hoje pensando não em resgatar integralmente ou parcialmente, em sim converter, buscar mesmo dentro da BRMS um índice de correção sobre ela e um percentual de excedente financeiro mais alto na contratação do plano vai importar para que você tenha regras atuariais que sejam mais vantajosas.